was really beautiful. Foi muito belo tudo isso. Lord, it's such an honor, such a privilege for me to be in this amazing conference. Senhor, Thank you, é uma Lord. honra, uma bênção estar aqui nessa conferência maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So Jesus heard that John the Baptist was killed. Jesus ouviu que o João Batista havia sido morto. He knew that John was going to die, Ele sabia que o João ia morrer. but Jesus was fully God and he was fully human. Ele sabia que ele iria morrer, mas Jesus era plenamente So when Deus he e when he plenamente heard homem. this news, he wanted to be alone. Então, quando ele ouviu isso, ele quis se afastar um pouco. But instead of being alone, there was thousands of people there waiting for him. Mas em vez de ficar sozinho, tinha milhares de pessoas esperando por ele. So all day long, Então, o dia inteiro, he's teaching the people. ele estava ensinando as pessoas. He was so busy, he didn't even have time to Ele eat. estava tão ocupado que não tinha sequer tempo para comer. So it was at the end of the day, Então, no final do dia, and the disciples went up to Jesus, os discípulos chegam até Jesus and they said, Jesus, send the people away. e eles dizem: Jesus, mande as pessoas embora. Send them to a nearby village where they can buy some food. Envie-os para alguma aldeia próxima onde possam comprar comida. Now, I think the reason they said that is because they were hungry. Eu acho que a razão pela qual eles disseram isso é porque eles mesmos estavam com fome. And they thought maybe this would be a way that Jesus would tell the people to leave so they could eat. E talvez essa seria uma maneira de Jesus dispensar as pessoas para que eles pudessem comer. And then Jesus says, you feed them. E Jesus diz: vocês alimentem-os. And they're going, but Jesus, Eles falam: mas Jesus, we only have 5 loaves and 2 fish. temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus said, give them to me. Jesus diz: dê-os a mim. And they're probably thinking, I guess no one is going to eat. E eles agora estavam pensando: pô, agora é que ninguém come mesmo. So they gave their 5 loaves and their 2 fish to Então eles Jesus. entregam os 5 pães e 2 peixes para Jesus. And he started multiplying E it ele começa a multiplicar. and multiplying it. Multiplica. And pretty soon there was so much food, they couldn't eat all of it. E de repente tinha tanta comida que eles não conseguiram comer tudo. But the disciples were so tired. Mas os discípulos estavam tão cansados. So Jesus said, listen, Jesus disse a eles: you get in a boat, vocês entrem no barco meet me on the other side of the lake. e me encontrem do outro lado do barco. I will send the people away, Eu vou despedir as and then multidões I will meet you on the other side. e vou encontrá-los do outro lado. So the disciples are out in a boat. Então os discípulos estão lá nesse barco. It's about 3 o'clock in the morning, É mais ou menos 3 da manhã. and there's big storm, and they're fighting the waves. E tem uma tempestade muito grande. Eles estão lutando contra a força das ondas. And then all of a sudden they looked, E de repente eles olham and they saw a ghost e eles veem um fantasma walking on the water. caminhando sobre as águas. And when they saw this ghost, they were E terrified. quando eles veem esse fantasma, eles ficam aterrorizados. They were so afraid they actually screamed. Eles estão com tanto medo que gritam de medo. When I first read this, I thought, why were they so afraid? Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei: por que eles estavam com tanto medo? These were tough men. Esses caras eram durões. These were fishermen. Eles eram pescadores. This wasn't the first time they're out in a storm. Não era a primeira vez que eles estavam lá no mar, na tempestade. This wasn't the first time that they were, maybe it was the first time they saw a ghost. Talvez a primeira vez que eles tinham visto um fantasma. But why were they so Mas afraid? por que estavam com tanto medo? Well, I think the reason is this. Eu penso que a razão é esta. They were physically and spiritually and emotionally É exhausted. que eles estavam fisicamente, espiritualmente e emocionalmente exaustos. So when they saw this ghost, they had no more fight in them. E quando viram esse fantasma, eles não tinham mais como lutar contra ele. And I know how they felt. E eu sei como eles se sentiam. Because I was here on tour with my band here in Sao Paulo. Porque eu estive com minha banda uma vez numa turnê aqui em São Paulo. And someone from my band was on the street. E alguém da minha banda estava na rua. And they said, where's your next concert? E perguntaram para ele: onde é que é o seu próximo show? And he said, Madam Satan. E ele falou: é no Madame Satã. And he said, where? E a pessoa falou: onde? He said, Madam Satan. Madame Satã. I said, you don't want to go there. Você não quer ir lá? Why not? Por que não? If you go there, they're going to kill Se you. você for lá, eles vão te matar.
And so then the guy in my band, Então o cara da minha banda, he came and told me this just before I was going to go to sleep. e ele veio e me contou isso um pouquinho antes de eu ir dormir. And I was really, uptight. E eu realmente fiquei abatido com aquilo. And I can remember I was in my hotel room and looking at the mirror, myself in the E eu mirror, estava lá no hotel, olhando para o espelho, and I was flossing my teeth. estava passando fio dental. But I did it so hard that I cut my lip. E eu fiz com tanta força que eu acabei cortando meu lábio. So I thought I need to do something to help me to relax. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para dar uma relaxada. Maybe if I take a shower, it'll help me to relax. Talvez se eu tomar um banho vai me ajudar. So I got in the shower Então eu entrei no chuveiro and I turned on the water, e liguei a água. and the next thing I knew, E a próxima coisa que eu I was literally leaning against the wall of the shower. literalmente eu estava encostado contra a parede daquele And chuveiro. I was crying like a baby. Estava chorando como uma criança. God, I can't do this. Senhor, eu não posso fazer isso. I thought about my wife. Pensei sobre a minha thought about my esposa, kids. meus filhos. I thought this is too much for me. Eu disse, isso é demais para mim. I could hardly pray. Eu quase não I conseguia had no orar. faith. Eu não tinha fé. I just remember laying on my bed Eu me lembro deitado na minha cama and saying, God, help me. e dizendo, Deus, ajude, Because I was physically, spiritually, and emotionally exhausted. porque eu estava fisicamente, espiritualmente e emocionalmente exausto. Then the ghost spoke. Então o fantasma disse, Don't be afraid. não tenham medo, It's me, Jesus. sou eu, Jesus. Come on, Jesus. Oh, Jesus, vamos It's- lá, It's 3:00 in the morning. 3 horas da manhã agora. We're out in a storm. Estamos aqui na tempestade. And we see this ghost walking in the water. E vendo esse fantasma caminhando nas águas. Of course we're going to be afraid. É claro que vamos estar com medo. But I think what Jesus was saying to his followers was this. Mas eu penso que o que Jesus estava dizendo aos seus seguidores é isso. Why do you think it's so crazy that I walk on water? Por que é que vocês pensam que é tão doido o fato de eu caminhar sobre águas? What did I just do? O que é que eu acabei de fazer? You were with thousands of people. Nós estávamos com milhares de pessoas. You only had 5 loaves and 2 fish. Vocês tinham apenas 2 pães e, And I- e 2 And I took it and I multiplied it. 2 pães e 5 peixes, sei lá. Ao Why contrário. do you think it's so crazy that I walk on water? Por que vocês pensam que é tão doido que eu caminho sobre as águas? When are you going to believe in who I am? Quando é que vocês vão acreditar quem eu sou? Peter wasn't convinced. Pedro não ficou convencido. He wasn't sure if that was a ghost or if it was Ele Jesus. não sabia se era um fantasma ou se era Jesus mesmo. So he said to the ghost, Então ele disse ao fantasma: if that's really you, Jesus, se realmente és tu, Jesus, tell me to get out of the boat and walk to you on the water. diga-me para sair do barco e andar sobre as águas contigo. What Peter was saying to Jesus was this: O que Pedro estava dizendo para Jesus era isso. demonstrate your power in my life. Demonstre o teu poder na minha vida. I don't want to stay in the boat. Eu não quero ficar no barco. Everybody goes around in a boat. Todo mundo vai ao redor, de um lado para o outro, num barco. The boat is too conventional. O barco é muito convencional. The boat is too boring. O barco é muito chato. It says in Ephesians 1:18 that the same power that raised Jesus from the dead is available to everyone who believes. Está escrito lá em Efésios capítulo 1:18 que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível a todos aqueles que creem. But I go around in a boat like everyone else. Mas eu ando num barquinho como todo mundo. Demonstrate your power in my life. Demonstre o teu poder na minha vida. So Jesus looked at Peter. Então Jesus olhou para Pedro He said, "Okay, Peter, e disse: tudo bem, Pedro, come on, venha, get out of the boat." saia do barco. This wasn't the first time
that we played at Madame Satan. Não foi a primeira vez aquela que nós tocamos no Madame Satã. This was going to be the second time. Seria a segunda vez. The first time that we played there, A primeira vez que nós tocamos lá, the guy who organized for us to play refused to go into the club. o cara que organizou o show para nós lá não queria entrar no clube. I was with Sandro, Nós estávamos juntos, eu and e o Sandro. I was speaking at a church. Nós estamos falando na igreja. So I was late getting there. Então demorei um pouquinho para chegar lá. And the guy goes, "I'm not going in there." E o cara falou assim: eu não vou entrar. I said, "Well, I have to go in. My band is already inside." Eu falei: não, eu tenho que entrar, minha banda já está lá. So I go into the club. Então eu entrei no barco, And the first thing no clube. I noticed, E a primeira coisa que eu notei the first thing I noticed is there was a table é que tinha uma mesa where they were selling books on torture. que estavam vendendo livros sobre tortura. They were selling a book by a guy named Aleister McCrawley who calls himself the Antichrist. Eles estavam vendendo um livro do Aleister McCrawley que se chamava de O Anticristo. They had a curtain you could go behind if you wanted to have Eles sex. tinham uma cortina lá para as pessoas entrar para fazerem sexo. And we were playing in this dark cellar. E nós estamos tocando nesse porão escuro. You could just feel the evil in this place. Você podia sentir a presença do mal naquele lugar. And as I explained the last time I spoke, E como eu expliquei da última vez que eu falei, in our concert, we show a depiction on stage of the death and resurrection of Jesus. no nosso show nós fazemos uma apresentação mostrando a morte e ressurreição de Jesus. And so I'm representing Jesus in the show. Então eu represento Jesus no show. And I'm killed. E eu sou morto. And I'm put into a coffin to show how Jesus died. E me colocam num caixão para mostrar como Jesus foi sepultado. And when I was put in the coffin, E quando me colocam no caixão, it was like all the demons started coming out of people. é como se os demônios saíssem das pessoas. People were blaspheming and screaming and swearing. As pessoas estavam blasfemando, gritando, xingando. I can remember I was laying there and I thought, this must be what hell is like. Eu estava deitado lá pensando, o inferno deve ser assim. And when I came out of the coffin to show how Jesus rose from the E dead, quando eu me levantei do caixão para mostrar como Jesus ressuscitou dentre os mortos, it was okay. foi You tudo know, bem. we had some okay conversations with people, Tivemos algumas conversas com as pessoas, but I was just happy to get out of the mas club. eu estava feliz de poder sair dali vivo. So it was the next year we were going to do another tour here. Então, no ano seguinte, estávamos fazendo uma outra turnê aqui. And I got a call from Sandro. E eu recebi uma ligação do Sandro. And Sandro goes, "Hey, I have some good news for you." E o Sandro falou, eu tenho boas notícias para você. And I said, "What's that?" E eu perguntei, o que é? He said, "Madam Satan wants you to come back." E ele falou, o Madame Satã está aberto para vocês tocarem de novo lá. And I'm going, "No, Eu falei, não, we're not going to go back não there." vamos voltar lá. You know, God wanted to see if we would be willing to go to a place like that and not deny Him. Deus estava disposto a nos mostrar, Deus estava querendo ver se estávamos dispostos a ir a um lugar como aquele e não negá-lo. But we don't need to, we're not going to test God. Mas nós não vamos provar, colocar Deus à prova. So I told Sandro no. Então eu disse, Sandro, não. And then I went for a walk. E aí eu fui fazer uma caminhada. And I started feeling a little bit like Peter. E eu comecei a me sentir um pouquinho como Pedro. And I started talking to God. E comecei a falar com Deus. And I said, God, E eu disse, Deus, I stand up in churches eu me levanto nas igrejas and I say that you are powerful. e eu digo que tu és poderoso. Or are you powerful or not? Tu és poderoso ou não? Think of the glory that you would receive Pense na glória que o Senhor receberia. if you could move in a club like that. Se o Senhor se movesse num lugar como aquele. I want to see your power in my life. Eu quero ver o teu poder na minha vida. I don't want to just read about your power. Eu não quero apenas ler acerca do I teu don't want to poder. hear other people talk about your Eu não power. quero ouvir outras pessoas falando sobre o teu poder. I want to see your power in my life. Eu quero ver teu poder em minha vida. Why should I follow you if you're not powerful? Por que eu devo seguir-te se tu não és poderoso? And as I was crying out to God, Então, enquanto eu estava clamando a Deus,
I felt like Jesus talked to me just like he did Peter. Eu senti como se Jesus estivesse falando comigo da mesma maneira como ele falou com Pedro. And I felt like Jesus looked at me Eu senti como se Jesus estivesse olhando para mim and he said, "Okay then, David, e dizendo: ok, David, get out of the boat." saia do barco. So we went back. Então nós voltamos. And my experience has been E a minha experiência tem sido that when you go to places like this the second time, it's usually worse. que quando você vai a lugares como esse pela segunda vez, geralmente é pior. It's like the demons know who you are, the second É como time. se os demônios soubessem quem você é a segunda vez. And so it was very dark atmosphere, E então a atmosfera estava realmente muito carregada, like before. como antes. I won't tell you everything that was happening, but it was very dark. Eu não vou dizer tudo o que estava acontecendo ali, mas estava bem pesado. And again, we're playing like we did before. E novamente nós estamos tocando como nós fizemos antes. Again, I'm killed to show how Jesus died, E novamente eu sou morto para mostrar como Jesus foi crucificado. and I'm put in this coffin, Me colocam no caixão. and I'm laying in the Eu coffin. estou deitado lá no caixão. And this time, E dessa vez, instead of people blaspheming, screaming, and swearing, em vez das pessoas estarem blasfemando, gritando, xingando, all I could hear was people crying tudo que eu podia ouvir eram pessoas chorando. everywhere. Em todo lugar. Everywhere, I could just hear people crying. Eu podia ver pessoas chorando. Sandro told me he could hear people talking to each other. O Sandro me disse que ele conseguia ouvir as pessoas falando umas com as outras. There's a different spirit here, Há um espírito diferente nesse lugar hoje. and it's love. O espírito do amor. And when I came out of the coffin to show how Jesus rose from the dead, Quando eu levantei do caixão para mostrar como Jesus ressuscitou dentre os mortos, I could just feel the presence of God falling on everyone. eu podia sentir a presença de Deus descendo sobre aquelas pessoas ali, cada uma delas. It looked to me like rain, but it was dry, but it's how it looked to me. Parecia como uma chuva seca, era assim que parecia para mim. And I said to them, E eu falei para eles: "You know what I'm saying is true because you can feel God's power and no one could argue with me." vocês sabem que o que eu estou falando é verdade, porque vocês podem sentir o poder de Deus e ninguém pode debater isso com vocês. People rushed us for As Bibles. pessoas correram para pegar as Bíblias que nós tínhamos para distribuir. We ran out of Bibles in Madame Satan. Nós distribuímos todas as Bíblias, ficamos sem Bíblias lá no Madame Satã. The club owner came up to me with his girlfriend, O dono do clube chegou para mim com sua namorada and he was shaking. e ele estava tremendo. And I grabbed his hand, E eu segurei a mão dele and I said, "God loves you." e eu disse: Deus te ama. And he said, "He does?" E ele falou: é mesmo? I said, "Yes." Eu falei: sim. And I prayed with the club owner and his girlfriend. E eu orei então com o dono do clube e com a sua namorada. And Sandro told me later that, E well, o the next Sandro day, me disse no dia seguinte that he felt the power of the Holy Spirit que ele sentiu o poder do Espírito Santo stronger in Madame Satan mais forte lá no Madame Satã than he felt him in any church. do que ele havia sentido em muitas igrejas. We need to get out of the boat. Temos que sair do barco. We need to get out of the boat. Temos que sair do barco. You see, when you're in the boat, Quando você está no barco, you have very realistic ideas about what's possible, what God can do. você tem ideias muito realistas sobre aquilo que é possível, aquilo que Deus pode fazer, Because it's all it's all based on your gifts and abilities. porque está tudo baseado nos seus dons, nas suas habilidades. So you really need to figure that out, right? Because that's how things happen. Então você é que tem que descobrir as coisas, porque é assim que funciona. And then Então, you have to look at your resources. você tem que olhar para os seus recursos. Okay, I have 5 loaves and I have 2 fish. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. So I need to figure out a way to leverage my 5 loaves and my 2 fish, come up with a strategic plan to see what I can do. Então eu tenho que descobrir uma maneira de usar esses 5 pães e 2 peixes, ter um plano estratégico para fazer como que isso pode funcionar.
Because when you're in the boat, it's all about me and my plans and my strategies. Porque quando você está no barco, tudo diz respeito a mim, meus planos, minhas estratégias. But Mas, if you dare to get out of the boat se você ousar sair do barco and walk in the water, e andar sobre as águas, the first thing you understand a primeira coisa que você vai entender is there is no strategy, there's no plan that I could ever come up with that's going to be able to solve anything. que não há estratégia, não há plano que eu possa ter que vai resolver todas as coisas. I am not so naive to think that não I sou- can come up with some strategy that's going to solve the issues that we face in the world, let alone here in Sao Paulo. Eu não sou ingênuo para pensar que nós podemos ter uma estratégia que vai resolver os problemas do mundo ou mesmo I aqui mean, em São Paulo. I only have 5 loaves and 2 fish. Eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. I barely have enough food to look after my own family. Eu sequer tenho comida suficiente para minha própria família. But I also understand this. Mas eu também entendo isso, If I am willing que se eu estiver disposto to give what I have, a dar, entregar aquilo que eu tenho, even though it's not enough, ainda que não seja o bastante, if I'm willing to give what I have se eu estiver disposto a entregar o que eu tenho, and give it all to Jesus, entregar tudo para Jesus, He can take it. Ele pode receber He can multiply e it. multiplicar isso, And He can use my life to feed the multitudes. e usar a minha vida para alimentar multidões. Some people say, Algumas pessoas dizem, isn't it great não é maravilhoso that God calls some people to get out of the boat? que Deus chama algumas pessoas para saírem do barco, But I'm a boat Christian. mas eu sou cristão do barco. You know, God He calls some people to get out of the boat, but He's actually called me to the boat. Ele chama algumas pessoas para saírem do barco, mas Ele me chamou para o barco. No, Não, it's not true. não é verdade. It's a lie. É uma mentira. He's called every man and woman who's a follower of Jesus to get out of the boat. Ele chama cada homem e mulher que é seguidor de Jesus para sair do barco. And I think there's people here, you know, you have done that. E eu acredito que tem pessoas aqui que já fizeram isso. But it's like you get out of the boat, Então você sai do barco, you take a bold step of faith, você toma passo de fé ousado, and you're walking on the water, você anda sobre as águas, and then all of a sudden you see the storm, de repente você vê a tempestade, and you start to sink. começa a afundar. So what do? O que você faz? You swim back to the boat. Você nada de volta para o barco. I walked a little bit, Eu andei pouquinho, but then when the storms come, veio a tempestade, swim back. nada de volta. But that's not what you're supposed to do. Mas não é o que nós devemos fazer. You get out of the boat, Saia do barco, you start walking on the water, comece a andar sobre as águas, you start to sink. começa a afundar. You don't go back to the boat. Você não volta para o barco. You put your hand up Você levanta sua mão. and you say, Jesus, Você diz: Jesus, help me. ajude-me. Take my hand. Tome a minha mão. Lift me out of the water. Me tire da água. I've made my decision. Eu fiz a minha decisão. I'm not going back to the boat. Eu não vou retornar para o barco. You got to help me. O Senhor tem que me ajudar. But I'm not going back to the boat. Mas não vou retornar ao barco. And if I drowned, I drowned. E se eu me afogar, me But I've made afogarei. my decision. Mas fiz a minha decisão. I cannot settle for the boat anymore. Eu não posso mais I ficar no cannot barco. live in the boat. Não posso mais viver num I barco. need to experience your reality and your power in my life. Eu preciso experimentar a tua And realidade e that is poder what em minha God wants to vida. do. E é isso que Deus quer fazer. He wants to do in all of our Ele hearts. quer fazer em todos os nossos That's why He corações. brought you to this amazing conference. É por isso que Ele te trouxe aqui a essa conferência incrível. Because He wants to use your life. Porque Ele quer usar a sua vida. He wants you to have a life of Ele significance, quer que você tenha uma vida de a significado. revolutionary life, Uma vida revolucionária. a supernatural Uma life, vida sobrenatural. a true follower of Jesus. De verdadeiro seguidor So de get out of the Jesus. boat. Então saia do barco. Get out of the boat. Saia do barco.